effects. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this camp. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Dallava. Sou formado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba e sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício aplicada à Clínica pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu tive a experiência de trabalhar 8 anos em um grande spa de Sorocaba, onde eu pude também coordenar o setor de Educação Física e Personal Trainer por 2 anos. Saio de lá, monto meu próprio estúdio, o Estúdio Dallava. Tive ele por 2 anos e depois passei por uma fusão onde eu montei junto com o meu sócio, o professor Kleber, a Fusion Training Center, que é o nosso atual estúdio. Hoje eu trago para vocês um assunto sobre uma epidemia muito grave que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Eu sei que muitos de vocês devem ter pensado imediatamente na Covid-19, na coronavírus, porém eu não vou falar sobre essa pandemia que é muito grave e que vem matando muito mais gente, e infelizmente tende a matar muito mais gente até o fim desse período, né? Mas eu vou falar de uma epidemia muito mais grave que vem matando muita gente há muito mais tempo, que é o sobrepeso e a obesidade, ok? Então, durante o nosso bate-papo aqui, eu vou tentar jogar algumas imagens na tela para que vocês não fiquem só com o que vocês estão ouvindo, mas tenham alguns dados para acompanhar visualmente também, ok? Então, falando sobre sobrepeso e obesidade, inicialmente nós precisamos definir o que é isso. E a definição é bem simples. Na verdade, sobrepeso e obesidade é um acúmulo excessivo ou anormal de gordura no corpo que tende a trazer algum mal à nossa saúde, ok? E isso é resultado de uma interação entre vários fatores culturais, genéticos, fisiológicos e psicológicos. Então, por ser uma doença multifatorial, o seu tratamento também depende de uma abordagem multiprofissional, ok? Sobre a prevalência no Brasil e no mundo, imagine que no mundo hoje nós temos 1,9 bilhão de pessoas sendo acometidas por essa doença, tá? O sobrepeso representa 40% da população mundial de adultos, e sendo 39% homens e 40% mulheres, então bastante equiparado, e a obesidade 13% da população mundial, um pouquinho mais prevalente em mulheres, sendo 15% em mulheres e 11% em homens. Tá? Esses dados são importantes pensando em um acompanhamento da evolução dessa doença. Imaginem que de 1975 até agora teve uma evolução de 3 vezes o número de casos. Então, sabendo que a doença está evoluindo, a gente consegue entender a importância de combatê-la, ok? Seguindo um pouquinho, no Brasil, nós temos uma prevalência de um aumento, na verdade, na prevalência de 26,3% dos casos de sobrepeso em 10 anos e de 60% no aumento dos casos de obesidade em 10 anos. Então veja que são dados realmente alarmantes, ok? Seguindo, como que nós podemos detectar se nós estamos em sobrepeso ou obesidade ou qualquer coisa do tipo? Pensando epidemiologicamente, nós utilizamos o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. O IMC ele é um dado fácil de calcular, então a gente consegue usar a níveis populacionais. O cálculo de IMC é peso dividido pela altura ao quadrado, ok? Então eu vou colocar um exemplo na tela aqui do meu IMC. Então, para que a gente calcule o IMC, inicialmente nós temos que descobrir qual é o quadrado da nossa altura, né? Então a minha altura é 1,78, então eu coloco 1,78 vezes 1,78. Deu 3,16. Então aí eu vou pegar o meu peso, que hoje é 84 quilos, dividido por 3,16, que me deu um resultado de 26,6, que significa que o meu IMC é de 26,6.
O que isso significa? Vamos lá, IMCs abaixo de 25 seria uma pessoa que tem um peso normal, um peso considerado normal. A pessoa que tem um IMC superior a 25, porém inferior a 30, se enquadra em sobrepeso. E uma pessoa que está acima de 30 de IMC é considerada uma pessoa obesa. Então, vocês podem reparar que se for utilizar o IMC como a principal forma de averiguação, eu, Bruno, estou em sobrepeso. Já tem aí uma discussãozinha sobre a qualidade desse sistema de verificação, né? Mas, de qualquer forma, pensando em epidemiologia, né, pensando a níveis populacionais, é o que nós temos para fazer, enfim, grandes estudos, ok? Como que a gente deve utilizar o IMC no tratamento da obesidade e sobrepeso? É bem simples, se você está abaixo dos 25, do IMC 25, é só seguir a vida e reforçar a pessoa que tem um estilo de vida saudável, hábitos de vida saudáveis, ok? Agora, se o IMC está entre 25 e 30, nós temos que dividir em dois grupos. O grupo que não tem comorbidade, por exemplo, eu tenho IMC alto, porém não tenho nenhuma comorbidade. Então, voltamos apenas para reforçar que a pessoa tem um estilo de vida saudável. Agora, se existe a presença de comorbidade, a gente já passa a fazer um tratamento como se a pessoa fosse obesa, ok? Então, aí a gente parte para quem tem o IMC acima de 30, para os obesos. É simples, nós temos que reforçar uma mudança no comportamento, no estilo de vida da pessoa e aplicar medicamento. Se com essa mudança de estilo de vida e medicamento a pessoa consegue perder peso e tenha uma melhora dessas comorbidades, a gente só mantém esse tratamento como crônico. Então a pessoa para o resto da vida deverá ter uma lida melhor com o seu estilo de vida e, se necessário, também fazer uso de medicamento, ok? Agora, se mesmo com o uso do medicamento e a mudança do comportamento a pessoa tem uma perda de peso insatisfatória e o IMC dela está acima de 35, 40, mesmo após 2 anos tentando reduzir esse IMC, aí já é indicado o tratamento cirúrgico. Então veja que existem parâmetros para a indicação de cada tratamento, de como deve ser atuado aí, como eu disse, a níveis populacionais, ok? Então, como eu já dei uma prévia anteriormente, o IMC ele tem que ser usado com algumas ressalvas, né? Porque ele tem que ser usado apenas como um guia aproximado, porque um IMC igual pode não corresponder em indivíduos diferentes à mesma quantidade de gordura, enfim, a uma mesma condição, ok? Então, ó, eu vou jogar uma imagem na tela aí para vocês verem. Olha a diferença entre este indivíduo, que tem a altura de 1,73, o peso de 89 quilos e o seu IMC é 29,7, e desse outro indivíduo que também tem a altura de 1,73, também tem o peso de 89 quilos e, obviamente, também tem o IMC de 29,7. Olha a diferença entre esses dois. É muito grande, né? Então, precisamos ter muito cuidado na hora de avaliar o IMC. Como eu disse anteriormente, se for avaliar somente pelo IMC, eu estou em sobrepeso, ok? Agora, vamos pensar em emagrecimento. O que é emagrecimento? Emagrecimento significa perder peso? Ou emagrecimento é perder medidas? Vamos ver? Estou jogando na tela para vocês aí uma imagem onde você consegue verificar 2 quilos de gordura, olha o volume de 2 quilos de gordura, comparados a 2 kg de músculo, que tem um volume muito menor, muito reduzido. Tem uma caneta Bic para ser utilizada como exemplo aí, para vocês conseguirem ter uma noção de proporção. O que explicaria na imagem anterior por que uma pessoa que tem um grande volume de massa muscular consegue ter o mesmo peso de uma pessoa que tem um grande volume de gordura. Por quê? Pequenas porções de músculo têm um peso equivalente a grandes porções de gordura, ok? Passando à frente, quais são os riscos de você ter um excesso de peso, né? Os riscos vão desde uma propensão maior
a doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas renais e problemas ortopédicos, até distúrbios psicossociais, problemas na pele, alterações do sono, redução da qualidade de vida e podendo levar até a morte. Então você verifica problemas em praticamente todos os âmbitos da saúde. Quais são os fatores que estão relacionados ao aumento da gordura corporal? São diversos, como eu disse anteriormente, é uma doença multifatorial. Então nós temos fatores genéticos, fatores endócrinos, que são hormonais, nós temos idade, nós temos fatores sociais, fatores psicológicos e fatores comportamentais. Tem muita coisa influenciando aí no aumento da gordura corporal, ok? Há muito tempo atrás, ou por muito tempo, o excesso de peso, né, o acúmulo de gordura, foi visto como um desvio de caráter. Na teologia mesmo, esse desvio por muito tempo foi apontado como um pecado mortal da gula. E hoje, mais recentemente, né, muitos psiquiatras vêm distinguindo esse aumento da gordura corporal como um desvio, um distúrbio emocional e como uma falha no controle do impulso. Então, saindo um pouquinho daquela ideia de que o gordinho ele tem culpa por ser gordinho. Nós não somos culpados por isso. Tem fatores sim que nós devemos ajustar, mas nós não temos culpa sobre isso. Nós temos alguns fatores que precisamos lutar contra para causar o emagrecimento, ok? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o emagrecimento. O que eu devo fazer para emagrecer? Só treinar emagrece? Só fazer dieta emagrece? Enfim, o que eu devo fazer? Parece que é uma fórmula simples, né? Dieta mais exercício igual a menos gordura. E de fato, essa fórmula ela funciona muito. Não obrigatoriamente ela vai funcionar, mas ela funciona demais, tá? Lembrando que eu não sou nutricionista, eu não vou falar para vocês sobre dieta, tá? Porém, eu vou dar um dado para vocês, ok? Ó, grau de recomendação A, classe 1, ou seja, é evidência científica, não se discute mais isso, tá? As dietas recomendadas no tratamento para sobrepeso e obesidade, elas devem ser dietas balanceadas e elas têm que ser compostas de 20 a 30% dela de gorduras, de 55 a 60% de carboidrato e só 15 a 20% de proteína, ok? E é necessário que haja para emagrecimento um déficit de 500 a 1000 calorias por dia. Isso é evidência, pessoal. Não existe discussão. Então hoje nós vemos várias dietas na moda, aí, dieta da proteína, de Atkins, do Can, tem dieta da lua, do sol, enfim, tem dieta de tudo quanto você imaginar. Agora, gente, o que é evidenciado é o quê? Proporcionalidade dos alimentos corretas, ok? Passo por aí, não sou nutricionista, não vou debater com vocês esse assunto, ok? Posso até, de repente, trazer algum nutricionista um dia para conversar com vocês sobre isso, mas só para vocês tirarem um pouquinho esses vícios que nós temos e sempre ficar procurando uma dieta milagrosa, ok? Seguindo em frente, então, vamos entender um pouquinho como que funciona o nosso gasto energético diário para que a gente consiga entender o emagrecimento, tá? Então, primeiro, 60 a 75% do nosso gasto energético vem a partir da nossa taxa metabólica basal, tá? Que seria um gasto energético só para eu estar vivo, só para o meu corpo estar funcionando, para os meus órgãos estarem funcionando e para me manter vivo, ok? 10% vem do efeito térmico do alimento, que seria a digestão, né? E 15 a 30% o efeito térmico do exercício, então seria, enfim, nossa movimentação, ok? Então, o nosso gasto energético total diário tem a ver com uma fórmula, que é a taxa metabólica basal mais o efeito térmico do alimento mais o efeito térmico do exercício, ok? Então, vocês podem imaginar que o emagrecimento ele pode se dar de algumas formas. Eu vou apresentar para vocês 3 formas. Então, eu mantenho o meu gasto energético total, porém eu reduzo o meu consumo. Essa é uma estratégia. Ou eu posso manter o meu consumo
e aumentar o meu gasto energético total, que também tende a ser eficiente. Agora, pensando num emagrecimento saudável e mais eficiente, seria o quê? Eu diminuir ainda mais o meu meu consumo energético total e aumentar ainda mais o meu gasto energético total. Então veja que nós temos 3 formas de emagrecimento, 2 que vão ter mais ou menos a mesma velocidade, mais ou menos o mesmo tempo, e uma que tende a maximizar os resultados, enfim, o tempo de emagrecimento, tá? Então tende a encurtar esse tempo de emagrecimento. Agora veja só, Bruno, você falou que 60 a 75% do meu gasto energético vem da minha taxa metabólica basal, mas eu não sei qual é a minha taxa metabólica basal. Bom, também temos uma fórmula para calcular isso. A fórmula que se calcula a taxa metabólica basal é a fórmula de Harris-Benedict, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou jogar para vocês a fórmula aí vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer o cálculo, ok? Mas eu vou dar um exemplo com a minha taxa metabólica basal, eu vou colocando na tela aqui para vocês acompanharem, tá? Então vamos lá, calculando a minha taxa metabólica basal, então veja que está dividido entre homens e mulheres, eu vou aplicar a fórmula para homem, que é 66,5 mais 13,75 vezes o meu peso em quilos, que hoje é de 84 quilos, mais 5,003 vezes a altura em centímetros, que a minha é 178 centímetros, mais 6,755 vezes a idade em anos, hoje eu tenho 29 anos, tá? Então, calculando isso aí, para mim vai dar 66,5 mais 1.155 mais 890,5 mais 196, ok? Que vai dar um cálculo total de 2.308 calorias, tá? 2.308 calorias. O que significa isso? Que a minha taxa metabólica basal é de 2.308 calorias, ok? Para que eu consiga calcular mais ou menos como seria o meu gasto energético total, eu tenho outra tabelinha que eu estou jogando na tela para vocês aí, onde eu consigo calcular, a partir dessa taxa metabólica basal que nós encontramos, nós conseguimos calcular a partir do seu nível de atividade física, ok? Então nós temos aí sedentário, pessoa que pratica exercício leve, pessoa que pratica exercício moderado, exercício pesado e exercício muito pesado, tá? Nas suas vezes por semana aí. Então eu vou colocar, Bruno, como exercício moderado de 3 a 5 vezes por semana. Então eu calculo 2.308, que é a minha taxa metabólica basal, vezes 1,55. O resultado deu 3.573 calorias. Olha só, pessoal, 3.573 calorias seria o meu gasto energético total. Então, se eu estivesse pensando em emagrecimento, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma dieta onde eu consumisse entre 2.573 calorias e 3.073 calorias, mais ou menos, para dar aquele déficit de 500 a 1.000 calorias por dia, ok? Vamos seguindo em frente? É lógico que esse cálculo, ele é um cálculo geral. Então, a sua taxa metabólica basal, ela pode ser muito diferente do que nós calculamos agora. Por exemplo, se você tiver hipotireoidismo, pode reduzir entre 30% e 50% a sua taxa metabólica basal. A idade, por exemplo, mulheres têm uma redução de 2% da taxa metabólica basal por década após os 20 anos. O homem tem uma redução de 3% da taxa metabólica por década após os 20 anos. E mesma quantidade de massa adiposa. Se eu ganho 1% de massa adiposa, equivale a uma redução de 0,01 quilocaloria por minuto de gasto. Isso parece pouco, agora imagine isso no dia todo, na semana toda, o mês todo, o ano todo. Então vai dar um gasto energético total reduzido, ok? Então agora, o que eu devo fazer para emagrecer? Olha, na verdade, tudo que você fizer que saia dos níveis de repouso tem um gasto energético elevado, tem um gasto energético maior. Então,
desde atividades simples, cotidianas, como varrer casa, cuidar de criança, cuidar de idoso, fazer caminhadinhas leves, do dia a dia mesmo, até exercícios físicos programados, então caminhadas com uma distância pré-programada, com uma intensidade pré-programada, corrida, uma atividade esportiva, um exercício de resistência, como musculação ou funcional, enfim, tudo que gasta energia pode ser uma estratégia no emagrecimento, ok? Para que a gente consiga escolher melhor essas atividades, nós temos hoje já a ciência já apresentou para a gente uma tabela chamada tabela MET Compendium. Eu não vou explicar para vocês o que é o equivalente metabólico em METs hoje, porque isso é uma explicação fisiológica mais profunda. Mas o que vocês têm que entender, bem simples, que vocês vão encontrar essa tabela toda em inglês, mas vocês vão encontrar essa tabela inúmeras atividades e exercícios físicos, na frente vai estar lá, METs, que é o equivalente metabólico, METs, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, não interessa o valor. Se você pegar esse valor e multiplicar pelo seu peso corporal em quilos, daria mais ou menos, tá? Mais ou menos o gasto energético em calorias de 1 hora fazendo essa determinada atividade. Então, eu vou jogar alguns exemplos para vocês aqui, como, por exemplo, varrer a casa ou aspirar, lavar o chão, tem uma taxa metabólica, né? Tem um equivalente metabólico, aliás, METs de 2,3 a 3,3. O que significa? Que se eu pegar o meu peso corporal, 84 quilos, e multiplicar por 2,3 ou 3,3, vai dar mais ou menos o meu gasto calórico em 1 hora fazendo essa atividade. Aí tem várias coisas, ó, eu vou colocar como exemplo aqui, carregar criança, eu tenho um filho pequeno, tem uma taxa, um equivalente metabólico de 2 METs. Então eu pego o meu peso corporal, que é 84 quilos, vezes 2, que é o equivalente metabólico, eu vou ter um gasto aí mais ou menos de 168 calorias em 1 hora fazendo isso. Parece pouco, mas não é. Isso pensando em atividade física. Agora indo para uma outra tabela, onde eu vou apresentar para vocês alguns exercícios físicos. Então a gente pega caminhada lenta, caminhada rápida, corrida rápida, tem uma série de exercícios aí. Vamos pegar uma bem simples aqui, ó. Circuito funcional. Circuito funcional tem uma taxa metabólica de 9 um equivalente metabólico de 9 METs. Gente, se eu pegar o meu peso corporal vezes 9 METs, olha o quanto seria o meu gasto energético em 1 hora de atividade. Na faixa ali de mais de 700 calorias. É muito interessante. Tá? Então, a gente pode usar isso como estratégia visando o emagrecimento. Tá bom? Simples assim? Lógico que não. Vários fatores também vão interferir nesse gasto energético. Idade, o gênero, genética, o seu nível de condição física, algumas alterações hormonais, se existe uma doença pré-existente ou não, enfim. Tem vários fatores que influenciam diretamente nisso também. Porém, pessoal, nós temos que ter a visão de que o emagrecimento ele depende muito mais de uma mudança no seu comportamento, uma mudança no seu estilo de vida, do que necessariamente pensar em números. Tá? Então esses números, lógico, servem para a gente usar como base, para criar estratégias, para tentar pautar, para tentar medir esses resultados, porém a mudança de comportamento é muito mais importante. Nós temos que ter uma visão de que nós precisamos comer melhor, comer de preferência de 3 em 3 horas, comer pouco, comer devagar. Nós precisamos nos exercitar pelo menos 5 vezes por semana. O exercício cardio, o exercício de resistência. Nós temos que diminuir o tempo que nós ficamos em sedentarismo. Temos que se movimentar mais, preferir fazer coisas que geram movimento. Então, um exemplo que nós sempre demos no spa onde eu trabalhava é o quê? Em vez de ir de carro até a padaria que fica a 1, 2 quarteirões da sua casa, vai a pé. Se você mora no 15º andar, é óbvio que você não vai subir 15 andares andando, mas de repente você pode subir 1, 2 andares e pegar o elevador lá no primeiro ou no segundo andar. Preferir escada rolante, enfim, preferir se manter em movimento ao invés de se manter
parado, tá? Então, pessoal, outra coisa muito importante pensando em emagrecimento é o quê? Se por um acaso você já tentou inúmeras dietas, você já tentou inúmeras estratégias, já foi endócrino e viu que, pô, não é um problema hormonal, eu não tenho uma doença pré-existente, eu acompanho o que a nutricionista fala, eu faço o que o personal trainer manda, enfim, já tentei de tudo e não consigo emagrecer. A questão muito importante aqui é, como está o seu psicológico? Como está a sua cabeça? Tá tudo bem? Gente, como eu disse antes, é uma doença que tem multifatores para a sua evolução e por esse caso existe a necessidade de uma abordagem multiprofissional. Então, estratégias como terapia, meditação, você ter uma religiosidade, você trabalhar a sua religiosidade, enfim, tudo precisa estar de acordo para que a gente consiga somar esforços para o seu emagrecimento. E mais importante do que tudo isso é o quê? Você precisa parar de se sabotar. Então não adianta nada você pegar uma dieta, você pegar o que o nutricionista falou, o que o personal falou, o que o médico falou, o psicólogo falou, pegar tudo isso e aplicar isso por 2 ou 3 semanas rigorosamente, e aí na primeira escorregada você abandonar e já vinha aquelas crenças sabotadoras, do tipo, eu sabia que eu não era capaz, poxa, eu sempre faço isso, entendeu? Não adianta. O emagrecimento ele é um processo, e como todo processo ele depende de tempo e paciência. Então, pessoal, a dica que eu deixo para vocês é o quê? Sem estratégias malucas, sigam o que a ciência tem a dizer para vocês. Existem, obviamente, estratégias matemáticas, mas muito mais importante do que isso cuide da sua cabeça, cuide da sua mente e se movimente. Então, praticamente 99% do sucesso depende de fatores comportamentais e fatores psicológicos. O resto é só matemática, é só biologia, e aí, se não tem jeito, como eu disse em slides passados, aí a estratégia realmente é cirurgia, a estratégia é medicamentosa, enfim, aí já vai para o campo da medicina, ok? Então, espero que vocês tenham muito sucesso na luta de vocês em busca do emagrecimento ou do controle do peso corporal, e o que eu puder ajudar vocês, sabem que tem um canal aberto comigo sempre, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man.